os samaritanos fundaram outro sacerdócio. Lá em Samaria, os samaritanos levantaram um novo santuário para Deus. Se nós examinarmos os textos bíblicos, vamos entender que há uma restrição férrea, clara, uma restrição audível da voz de Deus, que diz que tudo que está dentro do santuário é santificado pelo santuário. Por sua vez, era restrito a reprodução de qualquer coisa que existisse dentro do templo. Se alguém fora do templo fosse pego com um pouquinho só da erva que fazia o incenso, deveria ser apedrejado, pena capital. Ora, se era proibido alguém ter a mesma veste do sacerdote, se era proibido alguém fazer uma cópia exata do candelabro, se era proibido alguém queimar o mesmo incenso que se queimava lá dentro, então é claro, era proibido fazer também um templo idêntico ao templo de Jerusalém. Nesta ocasião, o templo de Jerusalém era o templo de Salomão. Os samaritanos fizeram exatamente igual o templo de Salomão. Que eu digo mais uma vez, é proibido pela palavra de Deus alguém fazer uma cópia do templo de Salomão. Os samaritanos pagaram caro por isso, muito caro. A ruptura foi tão grande que 750 anos depois, de 2 Reis 7, Jesus foi pregar nas terras de Sicar, o Evangelho de João, capítulo 4, e ele encontrou uma mulher samaritana, puxando água. Quando dirige a palavra a ela, ela se assusta e diz: espera aí, como pode tu, judeu, falar comigo que sou samaritana? E o autor diz entre parênteses, judeus e samaritanos não se falavam. Não se falavam por quê? Por causa da rivalidade do templo. A mulher samaritana mostrou a pequenez religiosa dela, e dizendo a Jesus, sem saber quem ele era, ela disse: nossos pais, aleluia, nos ensinaram que Deus só trabalha aqui. Nossos pais nos ensinaram que Deus só age aqui. Nossos pais nos ensinaram que Deus só trabalha nesse quadradinho aqui, ó, que nós fizemos. Jesus ri e diz: primeiro, vocês adoram o que não conhecem. Segundo, Deus não é propriedade de homem. Não entenderam o que eu disse? Eu estou dizendo sobre a unção do Espírito de Jesus para você nessa noite, que Deus não é propriedade de instituição, que Deus não é propriedade de denominação, que Deus não é propriedade de homem, e que Deus não trabalha só no quadradinho que você acha que Ele trabalha. Eu estou dizendo que Deus não é propriedade de homem, mas os homens é que são propriedade de Deus. É Deus que está no controle, não os homens. E tem uns por aí que acham que Deus só está lá, e ainda nos chamam de primo. Tem gente que pensa na sua pequenez, que Deus só trabalha acolá, aqui ou lá. Não, não. Jesus traz uma revelação poderosa. Ele diz: vocês acham que Deus só está nesse quadrado? Estão equivocados. Vai chegar dias que Deus vai levantar adoradores lá em Camboriú, lá em Santa Catarina, lá no Brasil, lá na China, lá no Japão, nos Estados Unidos, em vários lugares, adoradores que vão adorar Ele. Diferente de você, samaritana, vão adorar em espírito, em verdade. Samaritanos e judeus não se falavam. Por isso que esse período, esse interlúdio bíblico é difícil de entender.
Porque alguém me diz, por que tanto rei? Por que tanto profeta? É lógico, eram reis no sul e reis no norte, profetas no sul e profetas no norte. Onde estava mais caótica a situação, Deus enviava os profetas mais poderosos. Porque havia duas escolas de profetas no norte. Uma era a escola dos reis, e Acabe era fundador dela. Ou seja, Acabe gerou reis tão corruptos como ele, reis tão malignos como ele. Mas para combater a força de Acabe, Deus enviou um profeta chamado Elias. E esse profeta Elias também gerou discípulos para combater os discípulos de Acabe. O profeta no norte, nesta ocasião, chamava-se Eliseu. E para entender o capítulo 7, precisamos rapidamente voltar para o 6. A Bíblia diz que no 6, o maior conquistador do mundo naqueles dias colocou no seu coração de conquistar a capital do norte, que é Samaria. Este homem era tão terrível que quando ele conquistava uma cidade, ele amarrava os valentes e decapitava todos de uma só vez. Amarrava os crânios a cabelos, levava para a sua cidade e fez um arco de crânio de homens na entrada da sua cidade. Este conquistador era tão temido, tão terrível, que ele pegava as mulheres grávidas e rasgava o ventre, assassinando todas elas. Quando alguém, há 2750 anos atrás, ouvia o nome de Ben-Hadad, a pessoa tremia, só pela fama deste conquistador. Até então, Ben-Hadad decide no seu coração conquistar Samaria. E quando Ben-Hadad chama o seu exército e sobe da Síria para conquistar Samaria, então eu posso imaginar, na coerência dos meus pensamentos, que os samaritanos estavam no campo cuidando dos animais, estavam no campo cuidando da lavoura. Os samaritanos estavam no campo, porque o campo é o lugar onde produz sustento. Se estamos falando de missões, nós precisamos entender que o mistério das missões está no campo missionário. E que é no campo missionário que Deus, aleluia, levanta tudo aquilo que nós precisamos para ter sustento. Os samaritanos estão no campo. Quando eles veem o exército de Ben-Hadad chegar, eles largam as armas, largam as ferramentas. Pela pressão do volume de soldados, os samaritanos fogem, abandonam o campo, abandonam a produção e se trancam dentro de Samaria. Alguém está me ouvindo? Por favor, diga glória a Deus. Muito bem. Quando os samaritanos fogem com medo de Ben-Hadad, a estratégia de guerra do conquistador muda. Ele veio preparado para derramar sangue, mas quando ele percebe que o inimigo está com medo da peleja, quando ele percebe que o inimigo é frouxo, quando ele percebe que os samaritanos estão batendo em retirada, então ele muda a estratégia. O que ele faz? Ele não trava a batalha, ele cerca a cidade. Essa estratégia de guerra é uma das mais terríveis, senhoras e senhores. Por quê? Porque é uma estratégia de conta-gotas. Ben-Hadad sabe que uma das armas principais do diabo chama-se pressão psicológica. Então, quando ele cerca, ele mostra o seu poder bélico, o seu número de soldados, e assim pressionam os samaritanos a não encarar a batalha. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Muito bem, muito bem. A pressão psicológica é uma arma do inimigo. É só você se lembrar de Golias, que afrontava Israel apenas com a pressão psicológica do seu tamanho. A Bíblia diz que o nosso inimigo ruge como leão, mas só ruge como leão. Isso quer dizer que você não pode dar ouvido para ele. Ele ruge como leão, mas se você olhar para ele, você vai ver que ele é um vira-lata banguelo, desdentado, com a cabeça amassada, mas ruge como leão. E que sempre o nosso inimigo
vencer batalhas no grito. Então, Ele promove cercos na nossa vida. E eu sei que eu não estou pregando para as paredes. Eu sei que eu não estou falando para o vento. Eu sei que eu estou falando para as pessoas que vieram aqui buscar a palavra de Deus. E Deus está mandando eu lhe dizer: grande é a pressão do teu adversário. Tem dia que você até se levanta e diz: hoje eu resolvo esse problema, hoje eu encaro essa luta. Quando você vai encarar, que você olha, aí você recua. E a Bíblia diz: se você se mostrar frouxo no dia da tua adversidade, quão pequenas serão as suas forças. Ben-Hadad sabe que a vida tem um segredo. E o segredo da vida é um processo. Tudo na vida se move por processo. Então Ben-Hadad espera. Tem gente que pensa que o diabo tem pressa. O diabo é um ser que não dorme, que não come, que não vai ao banheiro. Então ele não tem pressa. A estratégia dele é água mole em pedra dura. Então ele desvia pessoas da igreja sem elas perceberem. Tem pessoas que estão nas igrejas e estão desviadas sem perceberem, por causa da sutileza do adversário. Ben-Hadad sabe que tem um processo, e quando esse processo é quebrado, logo o adversário fica fragilizado. Por favor, me ouça. Uma vez que você não produz, mas só consome, é uma questão de tempo para chegar à escassez. Se chegar à escassez, é uma questão de tempo para chegar ao desespero. Se chegar ao desespero, é uma questão de tempo para você estar fragilizado. E se estiver fragilizado, é presa fácil para o adversário. Ben-Hadad quebra este ciclo e não deixa Israel produzir. Eu estou dizendo que quando o ciclo é quebrado, as consequências vêm como efeito dominó. Alguém me entende? Por favor, diga glória a Deus. Então o segredo não é você vir para a igreja, você vir para o culto, sentar e consumir, e consumir, e consumir. Tem gente que vive por aí consumindo, 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 mas só vive na escassez. O que livra o homem da escassez não é consumir. O mistério não está em consumir, o mistério está em produzir. Para você não viver escassez, você tem que produzir. E eu estou falando para pessoas encostadas, que não produz nada para Deus. Não produz e ainda critica quem produz. É isso que acontece. A escassez é tanto, pastor Reuel, que coisas que não prestavam, presta atenção no que eu estou pregando, passaram a valer muita coisa. Sintoma de escassez, sintoma de precipício espiritual, é quando coisas que não prestam passam a prestar. A Bíblia diz que a escassez era tanta que 1 quilo de esterco de pombo. Pombo é um animal imundo, segundo a palavra de Deus. Não se come nem a carne, quanto mais o esterco. O esterco de pombo é algo tão perigoso que eu tenho um amigo que num galpão desse foi trocar uma lâmpada e passou a mão no pó em cima, e era esterco de pombo. Sem saber que era esterco de pombo, ele coçou o olho. Sabe o que aconteceu? Descolou a retina, ficou cego, pela quantidade de veneno que existe no esterco de pombo. Veja só, a escassez era tanta que 1 quilo de esterco de pombo custava 5 quilos de prata. A escassez era tanta que a cabeça de um jumento é animal imundo, está escrito na Bíblia, não se come carne de jumento. Mas por causa da escassez, uma cabeça de jumento, quanto mais